Olá, Psi! Seja muito bem-vinda ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Eline Oliveira, psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental, e no vídeo de hoje eu vou trazer para você uma analogia, isso mesmo, aquilo que eu gosto tanto de usar com os meus clientes no consultório, e dessa vez uma analogia para auxiliar os nossos clientes que têm dificuldade de fazer a expressão emocional, ou seja, dar espaço para que as emoções se manifestem. Muitas vezes a gente vai se deparar com clientes que têm realmente essa dificuldade, acredita que precisam bloquear, se blindar das emoções para poder então se proteger ou para poder talvez se mostrar como forte na experiência que ele está vivenciando, ok? Então fica aqui comigo nesse vídeo para você aprender essa analogia, e também quero aproveitar para te convidar, se você está assistindo esse vídeo antes dos dias 30 e 31 de agosto de 2024, então não perca a oportunidade de participar do meu curso online ao vivo de regulação emocional em TCC. Nele eu ensino 18 ferramentas passo a passo que vão te auxiliar então a ajudar os seus clientes a lidar melhor com as suas emoções, gerenciar as suas emoções de uma forma mais assertiva e assim ter uma vida emocional mais eficaz e mais satisfatória. Não perca essa oportunidade, está nas últimas vagas, e então você vai ter essa oportunidade de estar frente a frente comigo, tirando as suas dúvidas e a gente construindo muito conhecimento juntos, ok? O link vai estar na descrição desse vídeo e espero te ver lá, ok? E agora, sem mais demoras, bora lá comigo? Bom, então, o que acontece? Antes de mais nada, de falar sobre analogia, é importante a gente falar um pouquinho o que seria a regulação emocional. Regulação emocional é qualquer estratégia que a gente utiliza para nos ajudar a fazer essa modulação das nossas emoções. Dentro dessas estratégias, a gente pode ter a regulação emocional, que a gente vai considerar dentro de uma estratégia positiva e funcional, e a regulação emocional, que a gente vai considerar dentro de uma estratégia negativa, disfuncional. O que determina o que é positivo, negativo, funcional ou disfuncional vai ser o resultado. Então, por exemplo, as pessoas muitas vezes elas podem utilizar do recurso, por exemplo, de beber, de fumar, de usar drogas, de comer compulsivamente como uma estratégia de regulação emocional. Nesse sentido, ajuda realmente a regular aquela emoção desconfortável? Sim, e às vezes até produzir emoções que ela considera mais positivas também. Mas qual que é a consequência que nós temos a partir do uso sistemático dessa estratégia de regulação emocional? Nunca é positivo. Então, dessa forma, a gente vai considerar isso um regulador emocional, porém um regulador emocional disfuncional. E o que seria então um regulador emocional positivo, funcional? Seria aqueles então que vão produzir um resultado bom sem te cobrar um preço. Então, quais seriam exemplos de reguladores emocionais funcionais? A questão do mindfulness, do relaxamento, da respiração, do enfrentamento assertivo das experiências que estão ali de alguma forma desregulando aquelas emoções. Então, todas essas estratégias são estratégias mais funcionais, mais produtivas, porque elas vão ajudar na regulação emocional, mas não vai trazer em contrapartida algum tipo de prejuízo e muitas vezes até favorecer o aumento posterior dos sentimentos aversivos que a pessoa está sentindo ou que ela considera, nesse caso, aversivo, ok? E uma das estratégias que são disfuncionais é o nosso cliente tentar bloquear, suprimir a emoção, não permitir que a emoção dele realmente flua, que ele escute o que essa emoção quer dizer. Toda emoção, ela quer nos dizer alguma coisa, então elas não são as nossas inimigas, por isso que é muito importante a gente ouvir o que elas querem dizer e a partir disso a gente entender quais são as estratégias, os recursos que a gente pode aplicar para fazer um enfrentamento ou para lidar com aquilo que está gerando esse desconforto emocional, ok? E uma das maneiras da gente contribuir inicialmente para o nosso cliente
compreender a importância da gente ter uma relação mais saudável com as emoções é a gente usar analogia, né? Então, eu uso uma analogia da represa. O que é uma represa, né? É uma construção que a gente faz ao longo do rio e isso permite, então, com que a gente aumente uma reserva muito grande de água e assim a gente produz energia à medida, então, que a gente solta, libera. Então, é uma hidrelétrica, por assim dizer. O que acontece no caso das emoções? Quando nós nascemos, a gente tem um fluxo natural das nossas emoções. Se a gente não tiver nenhum tipo de transtorno que influencie, né, o processamento funcional das emoções, todos nós vamos nascer com essa capacidade. Então, as nossas emoções, elas são como um rio, elas vão fluir. Se a gente está frustrado, a gente vai manifestar. Se a gente está triste, a gente vai manifestar. Se a gente está com raiva, a gente vai manifestar. Se a gente está feliz, a gente vai manifestar. Então, quando a gente olha para uma criança, a gente vê essa manifestação mais pura das emoções. Mas à medida, então, que ela vai interagindo com o ambiente, esse ambiente, ele vai direcionando qual que é a maneira correta dela manifestar essas emoções. Significa, então, que eu comecei a construir a minha represa. Então, ou seja, as emoções que fluíam de uma forma natural, elas começam, de alguma forma, a serem cercadas. Entendendo então que tem certas emoções que eu não devo manifestar, certas emoções que têm lugar e hora para se manifestar. Então, de fato, isso vai fazer parte da nossa construção social. E sim, boa parte dessa construção social vai ser funcional, vai nos ajudar a, quando estivermos com raiva no trabalho, a gente não sair gritando, xingando e batendo nas pessoas, ok? Então, essa capacidade de fazer uma certa represa com as nossas emoções, entendendo que tem limites sociais para sua manifestação, é muito positiva. O problema é quando a gente não deixa emoções que precisam saírem de fato, ok? E também quando a gente não descobre alternativas para deixá-las sair de uma forma mais positiva e eficaz. E eu trabalho tudo isso no meu curso, por isso aproveite, ok? Então, o que acontece? Nesse caso, a gente vai construindo essa represa. E se a gente, de vez em quando, não der margem para que essas emoções saiam, essas emoções fluam, mesmo que seja de uma forma mais funcional, então, o que vai acontecer? Chega uma hora que essa represa sobe muito. E quando ela sobe muito e eu não abro a comporta ali para que ela flua, seja por meio de um choro, se realmente isso couber, seja por meio, né, de fazer outra expressão funcional pela atividade física, pelas artes, por sentar, por dizer para a pessoa de uma forma assertiva aquilo que está incomodando, construir pontes nas relações, seja por eu lidar com as minhas crenças que estão me impactando, então seja por uma via saudável, se eu não abro essa comporta, isso vai enchendo, 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 até acontecer o quê? Bum! Estourar. E aí, qual que é o grande problema quando estoura? Imagina você, se uma hidrelétrica, se uma represa estoura, aquilo vai descer causando destruição, que é o que acontece. Então, quando eu represo muito as minhas emoções, quando eu não dou uma margem saudável para elas saírem, o que vai acontecer? Elas vão se acumulando até então estourar. E é muito daquilo que a gente ouve às vezes, né? Que quando eu estouro, sai arrebentando. Quando eu estouro, nossa, é o caos, é a Terceira Guerra Mundial, né? Então, isso significa que a pessoa ela não tem uma capacidade de abrir as comportas quando necessário. E aí, dessa maneira, à medida que a gente vai ajudando o nosso cliente a abrir essa comporta, dar vazão para as emoções de uma forma funcional, isso produz o quê? Energia. Então, quando a gente abre no momento certo, quando a gente deixa fluir no momento certo, aquilo produz energia, aquilo produz resultados positivos. Então, ou seja, encontra-se o propósito pelo qual ela foi construída. Dessa maneira, então, a gente ajuda o nosso cliente a compreender a importância de dar vazão, que necessariamente bloquear as emoções não é algo que vai ser positivo. Pode ter sido positivo em algum momento
momento da vida dele, que ele estava fazendo enfrentamentos dolorosos na sua vida. Mas isso não precisa ser uma regra, inclusive não deve ser uma regra para a vida dele. Então, dessa maneira, a gente auxiliando o nosso cliente a abrir as comportas quando for possível e quando for necessário, o que vai acontecer? Ele vai tendo um fluxo melhor e uma relação melhor com as suas próprias emoções, impedindo assim de haver grandes destruições, né? E ao mesmo tempo também saber quando fechar essa comporta, porque se ela só fica aberta, nunca a minha represa vai encher o suficiente para gerar essa energia importante. Então, o que acontece? É compreender que existem momentos para deixar a emoção fluir e existem momentos onde a gente vai ali contornar as emoções de uma forma diferente. Então, dessa maneira, a gente ajuda o nosso cliente a compreender a importância, o sentido e o fluxo dessas emoções, ok? E da importância, então, de se relacionar de uma forma mais efetiva e mais eficiente. Então, espero que essa analogia sirva aí para você. Se você também usa alguma analogia para explicar como que funciona o fluxo das emoções para o seu cliente, compartilhe aqui também no canal. Se tiver dúvidas, sugestões de temas, também estamos abertos aqui, ok? No mais, eu desejo muito sucesso em seus atendimentos e antes de ir embora, não deixe de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com seus outros colegas PCs e também conferir aqui no link desse vídeo, na descrição, na realidade desse vídeo, o link então para o curso de regulação emocional em TCC. Um beijo grande e até os próximos vídeos. Tchauzinho!